Como é que se maneja doença crônica? Nós temos que entender que as doenças crônicas, elas acompanham as pessoas ao longo da vida. Um diabetes, por exemplo, é uma doença crônica. A pessoa diabética vai precisar de cuidados permanentes. O paciente que tem uma asma crônica também vai precisar disso. Mas existem, e na sua maioria são doenças crônicas, aquelas que mais acompanham a pessoa conforme a idade vai avançando. E isso significa que nós temos que ter uma atenção especial com as doenças crônicas. O manejo da doença crônica, a gente tem que pensar nele antecipando os acontecimentos, evitando que o paciente tenha episódios agudos com piora do seu estado clínico e que seja mantida a sua condição de saúde e a sua vida de relação. O doente crônico, aquele que tem uma patologia que está acompanhando ele há muito tempo, ele precisa desse cuidado. A gente tem que focar e pensar no seguinte: nós temos aqueles pacientes que têm múltiplas multimorbidades, fazem uso de diversos medicamentos e esses medicamentos, muitas vezes, ocorre o erro de administração e aí pode gerar, inclusive, um desastre clínico para o paciente. É importante que o paciente, nestas condições de acompanhamento, ele seja bem visualizado por quem cuida. E também, quem cuida, receber a orientação profissional do médico que assiste o paciente. Quando o paciente tem internações de repetição e está sempre piorando a sua condição clínica, vamos pensar um pouco de como as coisas são cuidadas no ambiente domiciliar, de como esses cuidados domiciliares são dados a este paciente. E aí vamos observar o quê? Que muitas vezes a gente agindo com profilaxia, ou seja, evitando a piora clínica, este paciente vai ter menos internações, vai ter maior qualidade de vida, vai ter um resultado clínico terapêutico melhor em sua vida. O doente crônico, a doença crônica, tem que ser manejada dentro de um viés técnico, ou seja, tem que haver um médico responsável que é o orientador, é aquele que orienta como vão ser encaminhados os tratamentos para o paciente crônico. Esse manejo de paciente crônico é fundamental para que a gente mantenha condições de saúde. Vou dar alguns exemplos. Paciente que tem doença cardíaca crônica, um cardiopata, não usa direito à medicação, não faz nenhum exercício indicado para ele em termos de recuperação de função e vai sempre descompensando e às vezes tendo múltiplas internações. Pacientes com doenças cerebrovasculares, doenças circulatórias, às vezes não faz uso dos medicamentos que são indicados para evitar os eventos isquêmicos, neurológicos ou cardíacos e muitas vezes fica sem cuidado nenhum. O paciente crônico, a gente tem que ter uma atenção direta naquilo que pode ser feito para evitar a intercorrência grave. Evitar medicação mal aplicada ou aplicada em dosagem inadequada. Evitar que o paciente tenha piora clínica. Muita atenção nesses cuidados com o manejo de paciente crônico. Todos eles são cuidados que nós estamos prontos a oferecer ao nosso paciente. Para isso, é importante, para quem cuida do seu parente, do seu familiar ou até profissionalmente, atenção, pequenas mudanças, observar e sempre relatar tudo aquilo que está acontecendo de diferente com o paciente. Principalmente, pessoal, nós temos que saber, os pacientes crônicos precisam manter uma terapia regular e adequada, orientada por profissional médico. Eduardo Dias Lopes, Instituto Saúde e Controle. Acompanhe-nos nos nossos canais ou no www.isccursos.com.br, que é o nosso site. Nós estamos sempre prontos para informar vocês sobre tudo aquilo que inclui cuidado e assistência.
e queremos que vocês tenham de nós as informações básicas para um bom cuidado. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço a todos.